Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindos! Estamos começando mais uma live muito especial. Dia de hoje, com uma convidada muito especial. E para quem estava na live domingo, eu ainda não tinha, mas hoje eu tenho, está aqui. Quem viu o vídeo deu reagindo, recebendo, abrindo a mochila, tendo o primeiro contato com o livro. Foi muito impactante, foi muito impactante. Muito feliz de ver essa realidade, né? Tocar, realmente tocar. Foi uma experiência muito impactante mesmo. A Carrie já está entrando, eu já aceito aqui, Carrie, rapidinho. Mas está aqui, ó, o livro. Já tem esse aqui, já tem dedicatória. Vou passar rapidinho. Que ele vai ser enviado amanhã, já vou colocar no USPS aqui nos Estados Unidos. No Brasil também já vai começar a ser enviado. E domingo o lançamento oficial. Lembrando que domingo passado nós fizemos a pré-venda aqui. E domingo agora, no dia 10, será o lançamento oficial na Casa do Avivamento Church. Carrie, vou te aceitar aqui. Deixa eu ver, deu certo? Aqui, acho que te convidei, Carrie. Deu? Não pode falar do seu livro. Tranquilo, não, eu só tava aqui compartilhando com o pessoal. Domingo você vai estar lá na igreja, né? Domingo? É, Sim, se Deus quiser. benção. Aí domingo agora vai ser o lançamento oficial. E aí eu vou estar lá, vou falar um pouquinho sobre o livro, vou estar lá também autografando para quem adquire o livro, tirando foto, vai ser uma benção. Mas hoje não é sobre mim, não é sobre o livro, né? Primeiramente, quero te agradecer por ter aceito o convite. A Casa do Avivamento tem sido um local muito especial na minha vida e ministrou no meu coração o Espírito Santo que esse mês tinha que começar a trazer algumas pessoas também naquela casa, que tem sido um lugar de preparo para muita gente, né, de crescimento. Sim. E aí você está sendo a primeira, né? A Bruna também Amém. vai participar de uma live. Em breve também o pastor Paulo. Ele não conseguiu devido à cirurgia, tudo, mas em breve eu vou fazer uma live também com o pastor Paulo para estar apresentando essas pessoas que têm feito parte da minha história também. Mas eu queria te dar as boas-vindas e eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal também, Carrie. Quem que é Carrie Ford? Vou entrar aqui porque eu estou tentando compartilhar com o pessoal da minha. Benção, pode compartilhar aí, Lindo, pode rapidinho. compartilhar. Tô vendo bastante gente chegando aí. Pessoal que for chegando, pessoal já vai dando like aí, clica no coraçãozinho, vai encaminhando também, para que mais pessoas possam chegar aqui nessa live com a gente. Em E nome de Jesus. lembrando também que essa live ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube, tá bom? Eu vou passar o link depois, vou marcar também a Carrie para que vocês, seguidores da Carrie, também possam ter acesso a essa live que vai ficar salva aqui, mas para aqueles que não tiverem Instagram possam assistir ela depois também no YouTube. Amém. Maravilha? Mas enfim, o pessoal vai chegando, em nome de Jesus, vai dando certo. Acho que Amém. vai. Não Com sei se. certeza. Peraí. Pessoal, vai chamando o pessoal aí, hein? Tem um aviãozinho embaixo, vai clicando aí nesse botão de encaminhar e vamos chamando o pessoal para vir participar dessa live com a gente também. Tá travando ali, não sei se é a minha conexão, se é da Carrie, mas tá tudo certo. Carrie, se travar, entra aí, eu te chamo de novo, não tem problema não. Certo. Me Oi? perdoe. Deu certo. Aí, agora sim. Bom, Ok. de novo, então vamos lá. Eu estava te dando as boas-vindas, ó, tomando a água dela com Obrigada. limão. É água com gás, eu amo.
Eu também, Ah, eu também. Mas seja bem-vinda, mais uma vez, Deus abençoe por ter aceitado participar. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração de trazer mais pessoas também ali da Casa do Avivamento, né? Que ali nós sim, temos, estamos sendo ministrados, temos crescido, evoluído, e eu sinto que é sim, tempo de nós também colocarmos a nossa cara, abrir nossa boca e sim, impactar, usar as redes sociais para tocar vidas também, né? Mas se verdade. apresenta para o pessoal quem que é a Carrie Ford, conta um pouquinho quem que é Amém. você, de onde você é, como você veio parar aqui nos Estados Unidos, e aí depois a gente entra no seu testemunho focamos no seu testemunho, sua caminhada de fé com Jesus. Amém. Bom, meu nome é Kelly, eu tenho 29 anos, né? Fiz esse ano, sou mãe de uma abençoada de 1 ano, um Asher. Tenho um esposo americano. Eu vim para os Estados Unidos em 2023, né? Foi uma promessa que o Senhor tinha me feito. Na verdade, eu sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos, desde quando eu era pequena mesmo. Eu falava que um dia eu ia morar nos Estados Unidos e Amém. que eu ia ir na Time, né? Meu sonho era ir na Time com o copo da Starbucks, parece até coisa de doido. Mas eu sempre disse, né, que quando eu crescesse eu ia um dia para os Estados Unidos, eu ia morar nos Estados Unidos, que eu ia na Time com um copo do café do Starbucks, com sobretudo, andando pelas ruas da Time. Eu sabia qual era a rua da Time? Não sabia. Não sabia como que era, também não sabia. Porém, eu tinha esse sonho e esse pensamento muito idealizado em mim. Por diversas vezes, minha mãe sempre falou: essa menina parece que é doida, né? Tira coisa de onde que ela tira essas coisas, né? E enfim, eu cresci falando isso. Em 2023, eu conheci o meu esposo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, né? Que eu tinha decidido que a gente tinha sonhos diferentes, objetivos diferentes, e ali, por esse motivo, a gente acabou que, né, saindo, cada um seguiu a sua vida, e eu conheci o meu esposo. E aí, em 1 ano, na verdade, em 6 meses, a gente namorou e noivou e nos casamos. Glória a Deus. E aí ele me trouxe pra cá e aí eu estou aqui. Mas foi Benção. mais ou menos isso. Benção, benção. Quando é de Deus é assim, né? É, Mas só para o pessoal entender que eu sei um pouquinho da sua história, acho que você já teve a oportunidade de compartilhar um pouquinho comigo. Mas quando a Carrie era essa menina aí, sonhadora, que ela imaginava muita coisa, onde você estava? Você estava em São Paulo ou você estava... É no Ceará, não é isso? Tô Ceará. certo? Uma No cidade Ceará, né? chamada Tianguá. É uma cidade bem pequena do Ceará. Ela fica no interior do Ceará mesmo, bem no interior. Acho que tem em média 60, 70 mil habitantes. Eu era apenas uma sonhadora de uma pequena cidade. Pois é, né? Só para o pessoal entender o porquê que era tão assim, tão difícil, tão longe, né? Sim. Realizar, idealizar isso, né? Porque até na minha cidade mesmo não tinha, por exemplo, uma. Não tinha um. Como que fala os negócios que você faz passaporte? Pro Polícia Federal? Não tinha nada disso. Para você fazer um passaporte, você tem que viajar 6 horas para a capital, que é Fortaleza, pra você fazer um passaporte. Vocês veem a dificuldade que é, né? Morar tão distante, né? Como eu, de onde eu vim, né? Que é o interior do Ceará. E para você ver, para fazer passaporte eu teria que ir para Fortaleza, né? Só que aí o meu passaporte foi um pouco mais à frente, porque daí eu já estava em São Paulo, já tinha mais coisas, né? Sim. Mas no Ceará, Uau, bem cidadezinha pequena. uau, uau. Lá na sua cidade vocês fazem o Will também ou só é Fortaleza? Falei, uhul! Aí, É. legal, legal. Benção, benção. E Não, aí, ninguém nunca beleza. viu meu Então, aí filho depois hoje você na foi. internet, hoje é a primeira vez que as pessoas vão ver ele. Ei, Asher! Ai, Vamos aí. tio! Esse menino é uma benção, gente. E tem vezes que ele Ele é, está andando pela igreja lá, ninguém segura ele. ele é profeta de Deus na Amém, terra. amém. Bom, aí depois você foi para São Paulo, não é isso? Você Sim, morou em com São 17 Paulo. anos eu fui para São Paulo. Faltava pouco tempo para eu completar 18 anos. Eu decidi ir embora para São Paulo. Eu fui embora para São Benção. Paulo. Ah, eu tinha muitos sonhos, né? Eu sempre tive muito sonhadora. Eu tenho 7 irmãos, na verdade 6, 7 comigo, né? 3 meninos e 3 meninas. E por eu ter muitos sonhos, eu decidi seguir, trilhar um novo caminho, né? Eu fui buscar oportunidades. Eu queria Legal. dar uma casa para minha mãe. Meu sonho era comprar uma casa para minha mãe. Porque minha mãe sempre foi muito humilde, né? Ela não tinha condições. A gente trabalhava demais. E
E eu vi a minha mãe naquela situação e eu dizia que eu queria mudar aquele cenário da minha mãe. E aí o meu primeiro objetivo foi ir embora e mudar isso. Eu queria mudar a realidade da minha mãe, pelo menos uma casa para ela digna, eu queria dar. E esse era um dos meus maiores sonhos. Entendi. É. E nesse momento, Karen, você já estava nos caminhos do Senhor? Já vamos começar a entrar um pouco no teu testemunho mesmo, assim, como é que foi o teu encontro com Jesus? Como é que foi que você conheceu, que você ouviu da palavra? Como que foi? Conta um pouco pra gente. Bom, eu conheci Jesus, eu tinha em média mais ou menos, se não me falha a memória, 14, 15 anos. Por conta da minha irmã mais velha, Raquel, né? Ela começou a ir para a igreja. Nós éramos somos, na verdade, de família, digamos que católica, né? Mas não praticante. É católico só na palavra, mas ninguém vai para a igreja, ninguém faz nada. Mas, ai, desculpa, filho, não pode. Então, eu vim de uma família que se diz católica, né? Se dizia católica. E a minha irmã começou a ir para a igreja, uma vizinha levou ela para a igreja. E nós fomos para a igreja. Começamos, na verdade, ela começou a ir com essa vizinha, frequentar a igreja. Eu lembro até hoje, era pentecostal. E ela começou a ir, e eu lembro que naquela época ela foi tão apaixonada assim por Jesus que, I'm sorry, que ela começou a querer levar todo mundo, né? Ela encontrou algo lá que ela queria compartilhar com todos nós. Glória a Deus. Ela encontrou algo assim tão profundo que ela queria dividir conosco, né? E mais uma vez, minha mãe sempre naquela luta de trabalhar, de ter que sustentar 7 filhos sozinha, sem pai, sem uma ajuda de ninguém. Minha mãe não tinha tempo para Deus, a minha mãe não tinha tempo para nos ensinar a palavra, até porque ela também não sabia, né? Ela vinha de uma família que também nunca não tinha conhecido o evangelho, não tinha conhecido Jesus, então como é que ela ia passar para nós algo que ela não tinha e não conhecia? Então, o começo da minha caminhada com Jesus começou com a minha irmã mais velha, que me levou para a igreja e me apresentou Jesus. E ali a gente começou a frequentar, ela foi levando todo mundo que ela podia, minhas irmãs, meus irmãos. E tá tudo bem, filho. It's okay, no problem. Quer Só um pregar? Ele minuto. quer pregar já, viu? É, toma uma aguinha. Ei, Tá com mãe. soninho, ele não dormiu à tarde, tá com soninho. Pronto. Então nós começamos a ir para a igreja. Eu lembro que eu gostei de ir, né? Era uma igreja bem barulhenta, era pentecostal mesmo, falava em línguas, rodava, e eu lembro que eu gostava, né? Eu achava legal. Meu esposo chegou, ele vai poder pegar o acha, graças a Deus. E eu lembro que nós íamos para a igreja, só que eu era muito jovem, né? Eu vinha de uma vida bem, bem difícil, de um sofrimento ali da minha mãe, que não tinha, às vezes, muitas vezes ela não tinha sabedoria para corrigir os filhos, corrigir da maneira mais difícil. Então nós, né, acabamos que tivemos uma infância bem complicada, assim, bem difícil. Então quando eu entrei na minha adolescência, eu tinha muitas questões, muitas dúvidas, e aí foi onde eu me deparei com a palavra, com Jesus, e eu gostei, né? Eu gostei de ouvir Jesus. Eu achei interessante, né? E eu gostei realmente de Jesus. E eu falo que a gente prova do primeiro amor. E ali eu provei o primeiro amor. Então eu achava muito legal sair na rua pregando o evangelho. Eu sou da época que eu pegava os panfletinhos e eu. Obrigada. E eu pegava os panfletinhos e eu saía entregando, evangelizando. Eu Na igreja que eu frequentava muito próximo da minha casa, a gente acordava às 6 da manhã, ia para consagração, Uau. né, de oração. Depois eu ia para a escola. Na escola a gente fazia cultinho na hora do intervalo, porque eu estudava numa escola técnica, então eu saía de manhã, só voltava às 5 da tarde, então a gente tinha 1 hora e pouco de intervalo, a gente usava esse tempo para falar de Deus e a gente dividia entre as meninas quem que ia louvar, quem que ia trazer uma palavra, e assim nós íamos fazendo, né? Inclusive, até hoje tenho amizades dessa época. E aí, eu terminei o ensino médio. E aí, onde veio a faculdade, eu pensei em fazer faculdade de enfermagem, daí desisti. Até passei no concurso, mas não desisti de fazer. E fui embora para São Paulo, né? Só que nesse meio termo, aconteceram muitas coisas onde eu me afastei do Senhor, né?
eu quis conhecer o mundo. Essa é a verdade. Eu quis ver as coisas do mundo, né? Falei, opa, peraí, tem alguma coisa ali que não sei o quê. E aí eu quis, nesse momento, sair e provar outras coisas, conhecer outras coisas, andar em outros lugares. Foi isso. Entendi, entendi. E quando que foi esse momento de que você realmente sentiu de que não havia outro caminho a não ser realmente caminhar com Jesus, né? Foi quando você decidiu viver esses 3 R's que eu falo, né? É sobre o reconhecer, você passou por um período de recuperação e você realmente recomeçou a caminhar com Cristo. Bom, em 2023, eu digo que eu saí dos caminhos do Senhor em 2016 para 2017, só 2023 eu retomei, né? Amém. Eu já tinha casado com meu esposo, ele não era nem um pouco religioso. E para você ver como que faz as coisas, né? Aí é que daria, talvez daria certo, né? Um não dar religioso, uma que não tá também mais nem aí para religião. E foi justamente o contrário, né? Foi onde eu me vejo que eu não consigo mais viver dessa maneira, dessa forma. E a minha cunhada, a Lenilda, ela me convida para um evento que tinha que tem em São Paulo até hoje, que acho que é o Ouça, né? Tem da Lagoinha, ela faz um evento chamado Ouça em São Paulo. E ela tinha comprado um ingresso para o meu irmão, para eles irem. Só que meu irmão, não sei o que aconteceu, meu irmão não quis ir. E eu acabei falando, eu acho que eu vou, e deixei para lá, não comprei o ingresso. Não comprei o ingresso. Deixei. E eu estava de folga nesse dia. Ela me liga, né, uma noite anterior, falando que tinha um ingresso a mais, que o meu irmão tinha desistido de ir pro Ouça, e perguntou se eu não queria um ingresso, se eu gostaria de ir. Eu falei, eu gostaria sim, né? E eu vou então. E aí no dia seguinte eu me programei e tal, fomos pro Ouça, bem longe de onde nós morávamos. Fomos pro Ouça. E eu lembro que eu já tinha ido em várias outras igrejas, já tinha visto outras pregações, eu já tinha visto um monte de coisa relacionada ao Senhor. Mas aquele dia era o dia marcado, né, para que eu voltasse, né? Não Glória a era no Deus. nosso tempo, era no tempo de Deus. E Sim. ali eu lembro que no final eu já tinha ouvido várias pregações da Camila Barros, não era nem a primeira e nem era a Uau! última. Eu já tinha ouvido várias, e eu lembro que naquele dia eu levantei a mão, eu disse que eu queria voltar para Jesus. E eu lembro que ela estava do meu lado, ela começou Eu não assim a sei falar se, eu não sei se vai dar para ver, mas eu tô arrepiado aqui. Você vai entender o porquê. Você vai entender o porquê. Pois Glória a é. Deus. E eu lembro que no lado que ela estava do meu lado, ela começou a chorar. Porque ela entendeu a importância de eu reconhecer que eu precisava de Cristo. Aleluia. E aí eu voltei para casa e eu disse, Jesus, e agora, né? Eu tô 9 anos no mundo. Usava piercing. A minha orelha era de cima a baixo, cheia de brincos. Eu amava piercing no nariz. Coloquei num, não deu certo, deu que a loja, eu tirei. Falei, não vou desistir de um piercing, né? Eu vou lá e furei o outro. E eu cheio de piercing na orelha, no tragos, cheio de tatuagens. E aí eu disse, Jesus, e agora? Porque eu tô toda errada. Eu tô cheia de defeitos. E como é que eu vou caminhar contigo? Porque o Senhor é bom. Mas a palavra dele diz que ele fala: vinde a mim como estás. Yes. E eu fui como eu estava, Aleluia. cheio de falhas, cheio de marcas, de cicatriz, de sofrimento. E deixa eu só beber um pouco de água, porque falar de Jesus e não chorar não tem como. Não, pode ir. Sinta-se à vontade. Essa live, enquanto a Carrie vai se recompondo ali, o intuito do livro, o intuito dessas lives é falar sobre realmente contar os testemunhos, cada um contar. Por isso que se chama Minha Caminhada com Jesus. Eu tenho a minha, você tem a sua, Sim, Mariazinha vai ter a dela. E o intuito é para que propagar, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Porque, na verdade, o inimigo, né, o adversário, ele usa disso. Fala, olha como você tá, olha a vida que você tem vivido. Você já esteve lá sim, na igreja, você já esteve na presença, você não está mais, você não é digno mais. Mas quando a gente conta o testemunho daquilo que Jesus fez na nossa vida, pessoas podem ser alcançadas e dizer, uau, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Se teve jeito para ele, tem jeito para mim também, né? sim, com certeza. E ali eu disse, meu Deus, e agora, né? E aí, às vezes,
acaba que desistindo da caminhada porque você acha que voltar para Jesus é algo assim, né? Não é assim. Ainda mais quando você vem de uma longa caminhada num caminho contrário, um caminho errado. E você vai pecar, você vai cair, você vai fazer coisas erradas, só que você não pode deixar que isso te defina. Porque se a gente sempre lembrar, eu voltei agora, me reconciliei, mas pequei de novo, Jesus, como assim, né? E não é assim. Claro que não é o correto, não é o certo você voltar e pecar, mas saber reconhecer suas falhas, suas fraquezas e dizer, Senhor, eu não consigo sozinha, mas eu preciso que o Senhor me instrua, me ensine e não desistir, né? O mais importante é não desistir, porque o inimigo vai, exatamente o que você falou, ele vai usar essas falhas, esses erros para te tirar do caminho, porque é a intenção dele, né? Então você não pode desistir, mesmo quando você cair, quando você falhar. Você precisa dizer, Senhor, eu falhei porque eu sou ser humano, eu sou falho, mas eu tô aqui de novo, eu vou refazer o caminho. Né? Segura na minha mão para que eu refaça o caminho. Hoje mais cedo, eu estava na oração com as minhas irmãs e, e o Senhor me foi ministrando na palavra e é aquela coisa, né? Não adianta a gente seguir um caminho achando que está certo, caminhar até o final e chegar lá e o Senhor dizer, você quase entrou no céu. Né? Você fez tudo quase correto, mas faltou isso, isso, então por isso você não vai entrar no céu. Então eu disse, Senhor, que nós que se tiver que nós refazer o caminho todas as vezes, o Senhor tem que nos colocar lá do zero, lá do início, segurar na nossa mão e trilhar o caminho conosco e dizer que é esse o caminho que o Senhor faça, mas não nos deixe andar num caminho que aos nossos olhos, ao nosso entendimento esteja correto e ele não está. E nos leve para o inferno. Né? Não queremos esse caminho. Eu quero um caminho que mesmo que eu precise refazer ele várias vezes, mas eu refaça da forma correta, da forma que te agrada. Né? Para que eu não seja enganada no meu próprio entendimento, mas que eu tenha sempre olhos abertos e ouvido sensível para ouvir a tua voz, para dizer assim, não é esse caminho, Kelly, você precisa trilhar esse. Você está achando que é correto esse, mas não é. Então que a gente tenha essa humildade para entender que muitas vezes a gente julga o nosso caminho muito correto e às vezes ele não está. Que a gente possa dizer, Senhor, você é quem pode, você é o meu juiz, é você quem sonda os meus caminhos. Me diz se eu estou no caminho certo. O Salmo 139 diz isso, né? Senhor, sonda os meus caminhos, os meus pensamentos, né? E vê se há em mim algo mal. E se tiver, tira, né? Corrige, né? E enche-me com a tua presença. E é assim que nós temos que ser. Né? Pedir ao Senhor que Ele faça essa autoanálise, que Ele nos analise, porque só Ele pode nos analisar. Só Ele pode passar o raio-x e nós e ver o que está certo, o que está errado, né? E esse é o trabalhar do Espírito Santo também dentro de nós, né? Às vezes as pessoas não entendem e muitos, por estar nesse caminho, querem colocar isso como referência para julgar o outro, né? Então, às vezes eu estou nesse caminho, acho que esse é o caminho correto e eu quero julgar o outro mediante isso daqui. E não é assim, né? Não é assim. Não é assim. E até eu tenho aprendido muito, inclusive no curso de teologia que eu tenho feito, o professor falou um dia algo mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente com as palavras corretas, mas o trabalhar do Espírito Santo é isso. Ainda que você caia, ainda que você peque, né? Porque pecar nós pecamos todo momento, somos pecadores, Sim. isso aí temos que entender. Mas aí você vai perdendo esse prazer, esse gosto. Você errou, você caiu, mas você reconhece, você caiu e está ali clamando, pedindo misericórdia. Jesus, eu sei que não é esse o caminho, eu não quero errar mais, me ajuda, me dá força. E não há pecado tão grande quanto a graça do Senhor Jesus, né? Então, esse que é o processo, que muitas vezes as pessoas não entendem. Muita gente que às vezes está ali na igreja há muito tempo e às vezes vem um novo convertido, e a pessoa cai, a pessoa, não sei, dá uma sumida da igreja, tem um vício da bebida, por exemplo. Vamos pegar um exemplo mais assim, a pessoa cai no vício de novo, mas a pessoa tá ali, tá tentando. Então é o momento da igreja abraçar, acolher e ajudar, né? Porque uma hora o Senhor ele vai entrar e vai libertar, né? Sim. Ele diz que se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente somos livres, né? Amém. Então, o melhor caminho para você estar na sua fraqueza, nos seus piores momentos, nos seus vícios, não é no mundo. Não é trancado dentro do seu quarto, mexendo no seu celular, vendo rios. É na igreja. Porque lá, uma hora o Senhor ele vai te pegar, a palavra ela vai bater, 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 até que ela vai entrar e vai te libertar. É a palavra que liberta, não é o homem, não é o pastor, não é o Caio, não sou eu, é a palavra. Até porque quando eu vivia no mundo,
que me afastei da presença e minhas irmãs continuaram, elas me ligavam, mandavam mensagem: ah, tu tá fazendo isso, tá bebendo, tá usando essa roupa, que não sei o quê, bababá. Isso não é bonito, isso é... E aquilo entrava aqui, saía aqui, girava uma afronta pra mim. Então, na minha cabeça, assim, vou fazer pior, porque vai parar de falar. Na minha cabeça virava, ainda que elas quisessem o meu bem, ainda que elas quisessem me instruir, eu não aceitava, eu tava cega. Então, o que que acontecia? Eu fazia o contrário, fazia ainda pior. Então, quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém mais tem esse poder. Aí, não tem pastor, não tem mãe, não tem pai, não tem esposo, não tem esposa, não tem ninguém que seja capaz de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus. E quando ele começou a me... Na verdade, eu fiz uma oração, e eu nunca esqueço dela, porque é algo que o Senhor me remete todos os dias. Todos os dias. Eu disse: Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui. Então, que a partir de hoje eu seja diferente. Eu não quero mais ser como eu era. Eu quero ser uma nova criatura. Se o Senhor me chamou, eu quero que o Senhor me trabalhe na minha vida. E eu quero que o Senhor trabalhe por completo, né? Eu vestia roupas muito, muito assim, cultas. Eu bebia demais, demais mesmo assim. Eu tinha o meu dinheiro do meu salário para bebida. Era bebida no bar todo final de semana, a ponto de eu beber e perder a consciência, de não saber como eu tinha voltado para casa. E às vezes eu ficava ligando para os meus amigos, que estiver aqui ouvindo, quem me conhece, conviveu muito comigo em São Paulo, vai saber do que eu estou falando. Às vezes eu ligava e falava: como foi que eu voltei para casa? Eu não lembro. Então, assim, era um vício maligno que eu tinha de beber. Se eu estava triste, eu bebia. Se eu estava feliz, eu bebia. Se eu tinha sido promovida, eu bebia. Enfim, qualquer coisa que acontecesse na minha vida, eu tinha que beber. Saía muito pra balada. Eu gastava o meu dinheiro inteiro em baladas, em tatuagem, festa, buscando preencher um vazio que o Isso mundo que não dá, é isso que eu ia que o falar. dinheiro não dá, Buscando que ser preenchida, né? nada preenche. E aí, sempre que eu olhava pro meu braço, eu falava assim: falta mais alguma coisa, falta mais alguma coisa, e falta mais um pince, falta mais outro pince aqui. Então, eu buscava preencher em mim algo que só Jesus preenche. Ele não preenche externamente, ele preenche internamente. É de dentro para fora, né? E ali eu disse para o Senhor que ele fizesse a mudança por completo, porque eu não queria mais me vestir dessa forma. Eu não queria falar mais a maneira como eu falava. E eu não queria ser mais quem eu era. Eu queria ser uma nova criatura, né? E aí é onde entra um versículo que até eu separei, que fica em Gálatas 2:20, que diz assim, né? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? E esse versículo, ele me acompanha todos os dias, porque toda vez de quem eu lembro de quem eu fui, o Senhor me mostra esse versículo. É porque eu morri com Cristo e eu já não vivo mais eu, a Carrie, mas Cristo, ele vive em mim, né? E ali eu comecei a dizer: Senhor, pois se o Senhor quer fazer a obra na minha vida, faz por completo. E eu dei espaço para o Senhor. Porque o que acontece, né, irmão? Muitas vezes o Senhor, ele fala uma promessa na sua vida, ele faz uma promessa na minha vida e às vezes não se cumpre. Não porque o Senhor não é poderoso para cumprir, mas porque eu limitei. Porque eu não quis, eu não obedeci, eu não dei ouvidos à voz do Senhor. E toda vez que o Espírito Santo me falava algo, eu buscava obedecer. E eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu guarda-roupa. Foi essa oração que eu fiz, né? Eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu guarda-roupa. O Senhor será o meu... Jesus, que o teu Espírito Santo seja o meu novo estilista, porque eu sempre gostei de moda, Uau! de roupa, Essa é de forte. tudo. E eu disse: Senhor, que o teu Espírito Glória Santo a Deus. seja o meu novo estilista, porque o que o mundo diz é que crente não sabe se vestir, né? Que crente é cafona, que crente é antigo, é retraído. E não, você pode ser bonito, elegante, ainda sendo um cristão de respeito. E eu disse isso para o Senhor: Senhor, eu quero uma mudança por completo. Muda o meu guarda-roupa, muda a minha fala, muda até o jeito que eu ando, se for necessário, mas me muda. E o Senhor, ele começou. E quando eu fiz essa oração, o meu guarda-roupa era um. Hoje, meu guarda-roupa é outro. E por que eu tô falando isso? Pra você ou pra alguém, pode ser que não seja importante, mas pra mim foi algo muito importante. Porque era algo que eu dava muito valor, era as minhas roupas, era o que eu vestia, o que eu... Então, quando eu disse: Senhor, eu vou abrir mão dos meus desejos para fazer o teu desejo, né? Muda. O Senhor mudou, né? O Senhor mudou para honra e glória dele. Hoje,
As pessoas falam, ai, como é que você se veste? Meu Deus, né? Muitas vezes na igreja as irmãs chegam em mim e falam, como é que você se veste? Eu falo, o meu estilista é o Espírito Santo, é ele que me instrui, é ele que me... Às vezes eu visto uma roupa, eu olho no espelho e falei, não ficou legal. Não foi eu que disse que não ficou legal. Foi o Espírito Santo, ele me instruiu, ó, não ficou legal, né? Você não precisa disso. Vai lá. E assim eu vou obedecendo a voz do Espírito Santo. Mesma coisa Coração. para os brincos, né? Eu dizia assim, ó, uns brinquinhos desses não vai me tirar do céu, né? Eu dizia assim, querendo negociar com Jesus, né? A nossa vida é assim, às vezes a gente quer negociar com Jesus, né? E eu dizia, um brinquinho desse aqui, nada, não vai me tirar da minha salvação, o Senhor conhece o meu coração. E aí o Espírito Santo assim, eu conheço, mas você não precisa disso, porque o meu brilho, a minha graça te basta, Glória a Deus. né? A minha presença na tua vida, ela é maior. Então esse brilho ele não vai brilhar mais do que a minha presença na tua vida. Amém. E ali eu comecei a tirar 1, 2, e aí eu negociando com o Espírito Santo, né? Eu lembro que eu passei 6 meses para cicatrizar um trago quando eu furei. Sofri muito, tomei antibiótico, um monte de coisa. Eu falei, ai, Jesus, agora são tragos, não tem nada a ver. E aí eu ficava negociando, porque é você matar os seus desejos. O que é que eu tô querendo dizer? Um brinco vai te tirar do céu? Não vai. Esse é o meu particular com Jesus. Porque tem muita gente que pode ouvir aqui e vai dizer, tá dizendo que um brinco vai me levar para o inferno? Nada a ver, essa irmã tá ficando maluca, é bitolada, é religiosa demais. Não é sobre isso, é sobre o meu particular com Jesus. Foi o que eu pedi para ele, foi o que ele me respondeu. Sim. E eu lembro que um dia eu me arrumando para fazer algumas coisas e eu olhei para ele no espelho e aí eu disse, eu não preciso disso. E aí eu disse, Jesus, eu vou tirar. E foi muito difícil para eu tirar, porque eu amava. Eu disse, mas Jesus, por ti, por amor a ti. E aí, mais uma vez, o Senhor remetiu o Gálatas 2. Eu tirei aquele piercing, né? E aí eu me senti livre, né? Me senti muito livre, porque era algo que eu gostava, que eu mantia, porque só que me remetia ao mundo, remetia os meus desejos do mundo. E Paulo diz que a gente deve sacrificar os nossos desejos. Quando a gente vem para Cristo, a gente precisa morrer, né? Uhum. Cristo ele foi morto, foi levantado e ali ele ressuscitou. Então a gente precisa morrer com Cristo e ressuscitar com ele, né? Com uma nova criatura. E ali, hoje mesmo, quando eu converso com algumas pessoas, com algumas jovens, elas falam, ai, mas como assim você não gosta de tatuagens? Por que você tem tanta tatuagem? O que é que significa, né? Todo mundo não tem esse negócio de perguntar o que é que significa suas tatuagens? E a minha eu tenho um significado, né? O meu significado é que eu não tinha Jesus e eu não tinha identidade. O maior Uau. significado das minhas tatuagens é porque eu não tinha identidade. Todo mundo fala, identidade, essa significa o meu filho, essa significa. Não, a minha significa eu não tinha identidade. Eu não sabia quem eu era, eu buscava uma identidade, eu buscava ser muito empoderada, muito mandona, muito feminista, porque eu mandava, eu trabalhava, eu tinha, eu supria, eu botava comida na mesa, então eu podia tudo. Né? E aí eu entendi que essas tatuagens é porque realmente eu era uma pessoa totalmente vazia, né? Sem identidade nenhuma, sem perspectiva. Ainda que eu achasse que eu tinha perspectiva, eu não tinha, né? Porque a palavra de Deus diz que sem ele nada podeis fazer. E ainda que eu tentasse, não ia dar certo, porque eu não tinha ele, não tinha Jesus. Então, mais ou menos um pouco é mais ou menos isso. Glória a Deus. Não, lindo, lindo demais. E às vezes as pessoas não entendem, né? E é muito bonito você compartilhar isso e nós também abrirmos a nossa boca, né? A Catherine até falou aí, a Catherine da nossa igreja, ela falou de algo que você falou sobre isso para ela, né? Do Espírito Santo ser o seu estilista, e ela nunca esqueceu, marcou a vida dela, né? E é isso que às vezes a gente não entende. Quando nós estamos ali passando o processo e tal, a gente não entende. Mas lá na frente, quando a obra é completa, quando Jesus nos tira daquele lugar, nos faz olhar para trás, entendemos que passamos aquilo, sofremos o que sofremos, para, através de nós, né, outras vidas serem tocadas e pessoas não cometerem os mesmos erros que cometemos, né? Sim. Eu até estava vendo. Hoje eu quase não fico muito mais nas redes sociais, né? Eu busco mais estudar mesmo inglês, que é minha prioridade. Claro, primeiramente Deus, mas em segundo lugar a gente também tem que se esforçar. E eu lembro que eu estava vendo a história de uma amiga
E ela falou alguma coisa explicando sobre a clientela dela, que tinha desmarcado o horário com a unha. E ela falou assim, não posso contar com algo da galinha, alguma coisa do tipo, né? E tá, passei o story e continuei a vida. Depois ela teve que regravar um story explicando que ela não estava chamando a cliente dela de galinha, né? Ela só, tipo, usou um ditado popular. Mas todo mundo foi mandar no direct dela dizendo que ela estava chamando a cliente de galinha. E eu revoltei o story para rever se era esse mesmo sentido do que ela tinha dito. E não, nenhuma vez eu senti que ela falou algo pejorativo, algo mal. E aí o Espírito Santo falou para mim, né? É a diferença de quando você tem uma mente renovada de Cristo. Então, eu entendi que a minha mente não captou a maldade, ou que não houve, na verdade, mas que não captou aquilo com um duplo sentido, porque minha mente é de Cristo. E eu busco minha mente que seja uma mente de Cristo. Não, eu dou lugar para que a minha mente seja uma mente de Cristo. No que eu escuto, no que eu ouço, no que eu vejo, no que eu sigo. Então, tudo que tiver que me tira desse lugar de santidade, eu me afasto, porque vai me contaminar, né? A gente precisa estar com os nossos ouvidos blindados, a nossa mente blindada. Ainda que você esteja num ambiente em que esse ambiente você não consiga sair naquele momento, você precisa estar em espírito de oração. Senhor, blinda a minha mente, o meu coração, para que eu não me corrompa, né? Então, eu entendi que quando você tem uma mente de Cristo, você consegue ver a vida de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Mas que essa mente, não, a gente não consegue sozinho. A gente precisa pedir que Cristo nos dê essa mente, uma mente renovada, como Paulo fala lá em Como Paulo Coríntios, né? fala, exato, exatamente, Exatamente. exatamente. E hoje eu posso dizer para as pessoas, quando eu vejo as meninas mais novinhas, falam, quero fazer tatuagem, eu falo, não faz não, Jesus preenche esse vazio. Você não precisa, o brilho que Jesus pode habitar na tua vida é tão grande que você não precisa disso. E às vezes até meio que contraditório, né? Falar não faz tatuagem sendo cheia de tatuagem. Mas mais uma vez, eu digo que se eu pudesse voltar, eu não faria. Mas não posso mais. Então, que sirva de exemplo, né? É só a gente que não tem Cristo. Porque quando ele entra, ele preenche esse vazio, ele preenche esse espaço. É de dentro para fora. Né? É de dentro para fora. E aí o Senhor mudou as minhas vestes, ele mudou as minhas palavras, ele mudou as minhas atitudes, ele mudou a minha mente, Amém. né? Isso Hoje eu é consigo dizer não para os meus desejos, para as minhas paixões e olhar e dizer, não, eu não preciso disso, eu tenho Cristo. Eu não preciso disso ou disso ou disso, eu tenho Cristo. E antes de chegar nos Estados Unidos, um ano antes de tudo, na verdade, 2 anos antes de tudo acontecer na minha vida, o Senhor falou para mim que ele mudaria a minha vida. Ele ainda usou assim a mão do profeta para dizer que a minha vida era assim e ele ia fazer assim. Ele ia uau. virar de cabeça para baixo. E que eu não entenderia, mas que eu confiasse, porque era ele. E aí ele disse assim que de onde eu não tinha nada, eu teria tudo, Glória a Deus. né? E que era ele, né? E que eu nunca esquecesse dele, porque ele tinha um projeto na minha vida. E tudo que eu tô falando aqui, as minhas irmãs, elas podem confirmar. Antes de acontecer, eu sempre contava para ela, ai, Deus falou isso pra mim, que não sei o quê. Então eu sempre compartilhei muito, porque eu creio muito no que Deus sempre falou para mim, mesmo estando distante do Senhor, mesmo afastado. E nenhuma das vezes o Senhor falou para mim quando eu estava na igreja. Todas as vezes que o Senhor usou alguém para falar comigo, eu estava longe, mas muito longe do caminho. E ele sempre dava o jeitinho dele de colocar alguém no meu caminho para lembrar que ele me amava, que ele tinha um projeto na minha vida, que ele precisava que eu voltasse e refizesse o caminho. Então ele nunca soltou a minha mão, mesmo quando eu Amém. soltei a mão dele, ele não soltou a minha. Uau. É, Tô me ele ficou do meu identificando lado. muito, eu tô me identificando muito com o teu testemunho, Carrie. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão eu vou dar spoiler do livro, né? Mas só É, para que eu conto isso no livro. Mas no livro eu também eu voltei para Jesus, vamos dizer assim, aquela oração de reconciliar, de entregar a sua vida novamente para o Senhor. Foi também num culto da Lagoinha Alphaville, também num que culto legal. Ouça, porém online. Ah, não Eu não estava lá, acredito. eu estava assistindo online uma pregação, inclusive, da pastora Camila Barros também. Então, por isso que eu me identifiquei muito com você. E como você falou, né? Ainda quando eu estava longe, muita gente vai se... Muitas pessoas que me conhecem vão se surpreender a maneira de quem Deus usou, porque eu creio que foi Deus que usou aquela pessoa para falar comigo
e de que eu entender que realmente era tempo, não havia mais caminho para mim, era tempo Uhum. de voltar. Mas a decisão foi num culto também com a pastora Camila Barros, da Lagoinha Legal. Alphaville, num culto ouça, foi muito forte, foi incrível, né? E é por isso que eu acredito, mais do que nunca, e por isso que eu tenho ido com tudo, vamos dizer assim, para a rede social, focado aqui no Instagram, começar a focar também no canal, de entender, porque eu sou fruto da internet, né? Do quanto a internet ela realmente é um canal Ajuda. para alcançar vidas, propagar a palavra, falar de Jesus, falar do amor, da Sim. misericórdia dele. Tem tanta gente produzindo tanto conteúdo que não agrega, que leva à perdição, que não agrega em nada na vida. Então nós, como representantes do reino aqui na Terra, temos que realmente nos levantar, abrir a nossa boca e cumprir a grande comissão. Está em nós semear, né? Agora, se a semente vai Marcos cair em boa... 16. Ele fala, vai e prega. Se quer crer, Prega. crê. Se não quer crer, faz a sua parte. Exato. E se vai cair em boa terra, se vai frutificar ou não, aí já não está em nós, né? Mas Sim, está em nós propagar a mensagem, né? com certeza. Ah, eu estava até lembrando aqui que o Senhor ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E por muitas vezes eu senti vergonha de compartilhar algo de Deus nas minhas redes sociais por quem eu fui. Uhum. Eu fui alguém tão perdido, digamos assim. Porque a gente hoje, sabendo quem é Cristo, sabendo quem nós somos, a gente fala, poxa, como eu era perdido, né? Sim. Como eu fui esse ser humano, né? Tão depravado, tão caído, né? A gente, como ser humano, a gente reconhece as nossas fraquezas. Então, por muitas vezes, eu senti vergonha de falar de Deus, porque eu dizia assim, meu Deus, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, nossa, quer ser santa, porque olha quem já foi e agora quer ser assim. E muitas vezes foi um empecilho mesmo para que eu propagasse a palavra de Deus, mesmo vivendo o extraordinário de Deus, porque o que eu digo, que eu vivo hoje é o extraordinário de Deus. E o Senhor foi mudando isso aos poucos o Senhor foi mudando. Claro, eu fui pedindo muito para que o Senhor mudasse isso. E hoje eu posso, assim, eu falo da palavra do Senhor, é a primeira vez que eu falo aqui. Algumas vezes já tentei gravar algumas coisas nos Deus stories, abençoe. mas é uma das primeiras vezes que eu abro, assim, abertamente para todo mundo, né? Acho que vai ouvir no meu Instagram também depois, não sei como é que Sim, funciona. sim, sim. Mas é a primeira vez que eu abro para falar de Deus, assim, da minha vida abertamente, né? Glória Porque a isso é Deus. sempre um empecilho. E eu entendo que isso é coisa do inimigo, porque quando o Senhor ele nos lava, nos dá vestes novas, ele quer que a gente propague aquilo que ele fez na nossa vida, né? E hoje eu tenho muito orgulho, né? Dizer, Senhor, eu fui isso, eu fui um imprestável, mas hoje eu sou tua serva, eu sou tua filha, eu sou coerdeira tua, Jesus. E é muito gratificante saber que que ele nos ama, né? E hoje eu estava lendo Daniel, e eu li Daniel 4:34 que fala assim, né? Mas no final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, e nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui estabelecido no meu reino e na minha grandeza, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos, né? E o Senhor me falou muito ao nosso coração que porque se a gente ler capítulo 4 de Daniel, ele começa dizendo, Nabucodonosor, ele escreve uma carta, e ele reconhece que a paz lhe seja multiplicada parecer-lhe bem e tornar conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus. O Altíssimo tem feito para comigo, né? Como são grandes os seus sinais, os seus poderes e as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio estende de geração em geração. E eu me identifico porque quando a gente começa, muitas vezes a gente começa assim, como ele, né? Engrandecendo, reconhecendo,
entendendo que ele é rei, que ele é majestoso. Só que em algum momento ali da caminhada ele se perde, o orgulho se entra no seu coração, ele se perde totalmente, né? Ele não dá ouvidos ao que o Senhor já tinha dito onde antecede os outros capítulos, e ele, por um momento ali, ele achou que ele poderia ser mais que Deus, ser rei, assumir o trono do Senhor, e é impossível assumir o trono do Senhor. E aí a Bíblia diz, né, que o orgulho, ele procede à queda. E ele, Nabucodonosor, rei, ele prova disso, né, do orgulho. O orgulho dele foi tão grande que levou ele à queda, ao abismo. E ali o Senhor o castiga, ele vai para o pasto, ele come capim como um bicho, Animal. como um animal. A chuva cai nos seus lombos, como de uma vaca que está no pasto comendo. E ali ele passa muito tempo. Ali Nabucodonosor, ele perdeu família, amigos, ele perdeu o trono, ele perdeu estátua, ele perdeu prestígio, ele perdeu honra. Tudo por conta de um orgulho. Por conta de ele achar que ele estava correto, de achar que ele era o melhor. E ao lendo esse capítulo hoje, eu disse, meu Deus, né? Como a gente é ruim, como a nossa natureza por si só ela é caída, né? Por isso temos que estar em constante oração e saber, né, que Deus ele sabia que o coração de Nabucodonosor se voltaria para ele novamente, porque o Senhor, ele conhece o nosso passado, ele controla o nosso presente, ele sonda o nosso futuro. Amém. E ele viu que o coração de Nabucodonosor, ele se voltaria novamente para o Senhor. A partir do momento que o Senhor traz sobre a mente de Nabucodonosor aquele entendimento novamente sobre a vida, sobre tudo, ele poderia ter se revoltado, ter gritado, ter dito, eu tô parecendo um bicho, o que tá acontecendo? Ter blasfemado contra Deus, mas não. A primeira coisa que ele lembra, ele eleva os olhos para os céus, né? E ele recupera ali o entendimento, então ele bendiz o Senhor, né? Ele reconhece a grandeza de Deus, que Deus é de tirar, né? E ele começa a lhe dizer que o seu domínio é eterno, né? Que o seu reino se estende, que todos os moradores da terra são considerados como nada. Ele se considera que ele era um nada, que ainda que ele fosse rei, diante de Deus ele era nada, ele era ninguém, né? E que não há quem possa deter a mão dele, né? E aí é o que eu mais uma vez eu falei, né? Que quando nós estamos nas mãos de Satanás, no pecado, na vida errada, Jesus vai lá e ele nos arranca. Só que quem é que pode nos arrancar da mão de Jesus? Ninguém. Ninguém pode ir lá e tirar-nos da mão de Jesus. Quando Jesus vem na nossa vida, quando ele trabalha em nós, quando ele decide trabalhar e se levantar, seja para o bem ou seja para o processo dolorido, ninguém consegue nos tirar da mão de Deus. Não tem campanha, não tem oração, não tem jejum que cesse o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E ali, o pasto foi o trabalhar de Deus sobre a vida de Nabucodonosor, né? Foi o processo dele, né? Foi o processo dele. Sim. Só que ele reconheceu a grandeza do Senhor. Quando ele recuperou o entendimento, ele reconheceu o quão grandioso é o Senhor. E ali, para você ver mais uma vez, o Senhor ele é tão bom, tão lindo, tão misericordioso, que ele recupera tudo que Nabucodonosor perdeu, o Senhor trouxe de volta. E não foi Nabucodonosor que foram atrás dos conselheiros ou dos homens importantes que serviam o reino dele. Foi Jesus que levou eles até Nabucodonosor. Então, o que eu tiro para a minha vida, para a sua vida, é que quando Deus quer nos honrar, quando Deus quer refazer, Ele não precisa da nossa ajuda, Ele não precisa do nosso braço, Ele não precisa da nossa força. Ele só precisa que nós tenhamos um coração contrito, reto, humilde e reconheça a nossa pequenez diante da grandeza dele. E aí ele vai trazer todos os príncipes, todos os conselheiros, todos os importantes e vai fazer ele bater na nossa porta para nos procurar. Assim como ele buscou Elias na caverna, ele nos acha. Não existe um esconderijo que seja capaz de nos esconder da presença do Senhor. E aí ele refez tudo a Nabucodonosor, restabeleceu o trono, a majestade e foi dobrado. Ou seja, o Senhor ele não dá algo no limite, mas ele transborda, né? Ele enche e transborda. Então que a gente possa entender que o nosso orgulho, ele nos tira da presença, ele nos faz perder muitas coisas e ele procede à queda. Mas que se a gente, ainda que a gente caia, ainda que a gente seja orgulhoso, ainda que a gente seja ruim, que a gente possa reconhecer que existe um caminho a trilhar. Existe a linha de início, assim como existe a linha de chegada, existe a linha do início. Que a gente possa refazer o caminho novamente e trilhar ele na presença do Senhor. Porque ele tem grandes maravilhas para as nossas vidas. Amém, amém. Glória a Deus. Uau!
Tem sido, tem sido uma benção essa live até aqui. Nós já vamos Amém. caminhando para o final, já que eu tenho 10 minutos, vai começar a minha aula do curso de teologia. Mas eu quero Amém. dizer que tenho sido ministrado aqui, tem sido uma benção, realmente. Estou impactado por essa live, não imaginaria que o Espírito Santo tomaria esse caminho. Mas só para complementar algo que você estava falando, é, eu vi uma frase esses dias que me marcou demais, que falava assim: não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. Então, o que vivemos, o que fomos, o que fizemos, Não nos não diz pertence mais. respeito a nós, né? Não, Não, ainda que não. estivemos lá, mas já não estamos lá. E o que Mais. e esse Deus esse Jesus, esse Deus que nos retirou de lá, tem realmente uma história nova. E desde que tenhamos isso que você falou, um coração contrito, tem uma outra palavra que eu gosto, que é um coração quebrantado e um coração ensinável, né? Sim. Sensível a entender a voz de Deus, ao ministrar de Deus, ao trabalhar de Deus, né? Porque nós, de nós mesmos, não temos nada, não podemos fazer nada. As Nada. nossas obras não vai nos salvar, né? Se somente o sacrifício de Cristo na cruz, isso que a graça representa, é que o homem de si mesmo ele não é capaz de produzir boas obras nenhuma, ainda que por mais que muita gente acha, porque eu sou bom, porque eu faço isso, blá, Tá. blá, blá. Suas obras não querem dizer nada, porque a tua natureza, o teu É pecado caída. original, você pode fazer o que você quiser fazer, ainda assim você será um pecador e só será salvo pelo sangue de Jesus vertido na cruz, né? Paulo diz, né, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu nem me dei conta e eu já fiz. Para Sim, entender como nós somos falhos, né, exato, pecadores. Nossa exato, natureza ela é caída. Eu costumo exatamente. dizer, né? Todo mundo fala, você tem uma alma tão linda. Eu disse, não, é Jesus. Eu sempre dou a glória para ele, porque eu digo, olha, tudo que há de bom em mim é Jesus. E Uhum. tudo que não presta é em mim mesmo, porque nós não precisamos nem que o inimigo traga nada para nossa vida, não. A gente mesmo tem essa capacidade de proceder para a queda, né? Então eu costumo sempre dizer, quando alguém fala, você tem uma alma linda, você é cheia de unção, eu falo, olha, é Jesus. É tudo Jesus. Porque de mim não tem nada. Não pertenço. Não pertenço nada de bom, tudo é Jesus. Tudo que é bom aqui em mim, unção, graça, é Ele. Exato. Tem uma frase, eu não sou calvinista, tá? Não sou calvinista, mas João Calvino, ele falou algo muito bonito, assim, que é uma frase que me marca muito. Diz assim: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu, né? Então tudo que há de bom em nós é Cristo, não é nós, é Cristo em nós. E tudo que é mal somos nós, como homem, pela nossa Como nossa natureza natureza caída, caída. pecadora, né? Bom, Carrie, bom, tem sido uma benção até aqui. Eu sempre gosto de encerrar a live deixando uma mensagem. Sempre gosto que o convidado, no caso esse mês aqui, de uma forma sobrenatural, sem planejar, sem nada, todas as lives desse mês serão com mulheres. Então vai ser uma benção. Não é março, mas vai ser o mês das mulheres aqui em agosto. Ai, ô, bênção. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para pessoas que já caminharam com Jesus e hoje não caminham mais, ou pessoas que talvez estão em busca de uma verdade, nunca se permitiram caminhar com Jesus. Deixe uma mensagem para essas pessoas que o Espírito Santo ministrar no seu coração. Bom, mais uma vez eu gosto de falar a palavra, né? Porque ela liberta. Eu diria que se Cristo nos libertar, nós verdadeiramente somos livres, né? E quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Se você busca isso em lugares e baladas, álcool, amizades, muitas vezes na estética, né? Fazendo tantos procedimentos porque tem algo ali que te incomoda, saiba que isso não é físico, isso é espiritual. Vai buscar Jesus, nem que seja numa live, numa pregação, assim como o irmão Caio foi alcançado por uma live. Põe uma pregação, põe um testemunho que se identifica, põe um louvor. E o Senhor, ele vai, né, trabalhar na sua vida. E ainda que você volte para a igreja e você caia, não desista. Porque uma hora o Senhor, ele vai te encontrar. Uma hora você vai ser liberto. Uma hora aquela palavra, ela vai penetrar no teu coração, assim como penetrou no meu. Né? Porque eu não voltei para Jesus 100% santa ou 100% mudada ou tratada. Mas eu voltei para Jesus cheio de defeitos, cheio de falhas. Como um vaso todo quebrado. Eu voltei toda quebrada para Jesus, cheia de coisas que não agradam o Senhor.
E ele diz: vinde a mim como estáis. Ele diz para nós irmos a ele como nós estamos. Só que ele não fala para a gente permanecer. Ele fala para a gente mudar. E essa mudança não parte de nós, parte do Espírito Santo. É ele quem transforma, é ele quem trabalha, é ele quem convence do pecado e da justiça, do juízo. Então, se toda vez que você se sentir com medo, confuso, peça ao Espírito Santo direcionamento, força. Peça para que ele venha te capacitar, te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Porque quando nós fazemos essa oração, ele entra. Ele entra com convencimento de total pecado, da justiça e do juízo. E ele muda nas nossas vidas tudo aquilo que de alguma forma nos tira da presença dele. E ele nos aproxima do Senhor de uma forma linda. Que nenhum dinheiro é capaz de preencher. Eu vou até falar um pouco isso rapidinho, me permita, Caio, mas eu lembro que um dos meus maiores sonhos era ir para Paris. Eu sonhava em ir para Paris, era o sonho de criança. Enfim, eu tinha muitos sonhos, mas ir para Paris, meu Deus, era o sonho, né? Meu sonho. E eu lembro que quando eu cheguei em Paris, no lugar que eu sempre desejei, que era a Torre, o Senhor falou no meu coração. Eu falei, uau, que lindo! Mas não é tudo, não é suficiente. E o Senhor falou assim, tá vendo? Eu sou mais. Eu consigo fazer mais. E ali eu entendi que no meu maior sonho era tão pequeno diante daquilo que o Senhor já tinha feito na minha vida. Então, tudo que eu consigo hoje, que eu alcanço, que eu realizo, baseado naquilo que eu julgava muito importante, muito impossível, quando eu alcanço, eu digo, meu Deus, não era nada. Não era nada. É tão pequeno, é tão fútil, digamos assim. E o Senhor é mais. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena amar a Jesus. Vale a pena renunciar aos seus desejos, às suas paixões. Porque Ele tem mais. Ele começa a te levar em lugares que você não imaginava. Ele começa a te dar coisas que você não imaginava possuir. Ele começa a realizar sonhos tão impossíveis na sua vida. Só que você começa a entender que isso é tão pequeno. Que isso é tão nada diante do que ele é, do que ele faz. E o maior que isso é a salvação. Estaremos com Cristo, né? Até a eternidade. E é o que eu mais anseio, é estar com Cristo na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Benção. Gente, dava para ficar aqui mais uma hora, porque tá uma benção demais. Maravilha. Mas infelizmente eu tenho que encerrar, eu tenho a aula daqui a pouco. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a Carrie por ter aceitado o convite. O pessoal aí que não me conhece, que veio através do perfil dela, seguidores dela, sejam bem-vindos, se fiquem à vontade para me seguir. Eu estou também com o meu livro, que será o lançamento oficial domingo, na Casa do Avivamento Church, 3Rs. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais também sobre a minha história, meu testemunho de caminhada com Jesus, o link está na minha bio. E eu tenho certeza que é um testemunho que, assim como nós estamos sendo tocados aqui pelo testemunho da Carrie, esse testemunho também vai tocar muitas vidas. Amém. E a honra e a glória é para Jesus, não é para nós, não é nosso nome, mas é que o nome dele seja glorificado, e como está escrito, né, que a ele todo joelho terá que se dobrar, né? Então, amém. É para a honra e glória, o louvor é somente dele. Para encerrar a live, eu vou aqui tirar os comentários rapidinho. Eu gostaria que você que está aí assistindo tire uma captura de tela, um screenshot, e poste nos seus stories, marque a Carrie, e nós vamos repostar você. Essa live ela vai ficar salva, eu vou colocar a Carrie como colaboradora, então vai ficar salva no perfil dela, no meu, para que mais e mais pessoas possam assistir. E eu também vou subir ela no meu canal no YouTube. Em breve, quando tiver, eu vou disponibilizar o link nos meus stories também, tá bom? Deixa eu tirar os comentários. Oi. Eu gostaria só de fazer uma oração rápida por todo mundo que entrou e por você, claro, né? Que amém. É um canal de bênção nas nossas vidas, tá bom? Por favor. Senhor, nós te agradecemos. Ok. Deixa eu só tirar os comentários aqui, por favor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Jesus, na tua presença. Ah, Espírito Santo, como tu és, Senhor, lindo na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por cada momento, por cada palavra ministrada, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada bênção que o Senhor fez nas nossas vidas. Senhor, eu te agradeço pela vida do Caio, Senhor, porque ele tem sido, Jesus, canal de bênção nas nossas vidas, Pai. Continua usando o teu filho, Senhor, com dedicação, como ele tem se dedicado na tua obra, Senhor, na tua palavra. Que o Senhor derrame unção dobrada, Jesus, sobre a vida dele, sobre a casa dele, Senhor, sobre os caminhos dele, meu Pai, que onde ele pôs, Senhor, a planta dos pés, Senhor, o Senhor dê por herança. Pai, que esse
ministério desse livro dele, meu Pai, que esse, meu Pai, seja, meu Pai, o começo da grande caminhada que o Senhor tem para com Amém. a vida dele, Espírito Santo de Deus, eu te peço, usa teu filho, Senhor, que ele possa alcançar vidas, Pai, através da internet, dos livros, da vida dele, assim como tu tem usado, Jesus, capacita cada dia mais, Senhor, o teu servo, protege, livra e de todo qualquer mal, Senhor, no nome de Jesus, guarda o ministério do teu servo, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada seguidor que aqui está, Senhor. Meu do Caio, Senhor. Não sei quem está, Senhor, mas tu sabes. Entra com graça, com transformação, que assim como o Senhor mudou a minha vida, mudou a vida do Caio, como o Senhor nos resgatou do lamaçal de pecado, do charco de lama, que o Senhor nos deu vestes novas, faz com essas pessoas também, Senhor. Toca no coração, Jesus, na vida, nos caminhos, nos pensamentos, Pai. Transforma, Jesus, assim como o Senhor transformou a minha vida, porque eu sou um milagre. E eu sou testemunho, Jesus, daquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Por isso, Senhor, a mesma unção que eu carrego, que o Caio carrega, meu Pai. Eu desejo, meu Pai, que o Senhor transborde na vida de cada seguidor, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Entra no vazio, preenche, meu Pai, a alma, o coração e os pensamentos dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Eu vou contar até 3. Vocês tirem as fotos aí, tá bom? Nos marquem e a gente vai repostar vocês, tá bom? 3, 2, 1. Acho Foi. que foi. Obrigado, gente. Karen, Eu minha não sei irmã, quem está presente, mas desde já muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês e a sua vida, cara. Foi um privilégio, foi uma honra mesmo participar desse seu projeto. Que Deus abençoe mais e mais. amém, minha irmã. Amém. E quem sabe em breve a gente marcar uma próxima e quem sabe uma com o Sebastião em inglês também. Eita glória, amém, Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, ok? Deus Amém. abençoe a sua vida poderosamente. Uma ótima noite e até a próxima live. Semana que vem, Tchau, gente. quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Espero vocês. Deus abençoe. Tchau, amém. Deus abençoe.